Eu quero ser muito prudente naquilo que Deus colocou em meu coração para ministrar nessa noite. Confesso a você que todas as vezes que ministro, por muito tempo a ministrar, eu sinto esse frio e essa responsabilidade. E mais uma vez, o Senhor tirou meu sono nessa noite por conta dessa palavra. Eu não consegui dormir porque eu vinha pregar aqui. Acredite nisso, porque eu queria que o meu Deus falasse o meu coração para que eu pudesse transmitir à igreja aquilo que Ele tinha para a igreja. E a madrugada toda foi, Senhor, o que falar para essa igreja, porque não adiantará eu chegar lá, pregar 1 hora, 2 horas e ser minhas palavras. Eu quero que o Senhor fale. E o Senhor colocou um texto em meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que você, mesmo sentado, abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. Pretendo não demorar nesta mensagem. Ai. Vamos descer. Mas também pretendo falar tudo que o Senhor colocar em meu coração, amém? Quando se encontraram, 1 Samuel, capítulo de número 30, amém? Quando encontrou, diga amém. Não vale dormir, o pastor falou que não vale dormir. Se você dormir, eu vou até você. Eu sei que você está cansado, mas segura só um pouquinho, tá bom? Vamos ler todos juntos o capítulo 30, iremos ler alguns versículos para nós memorizarmos essa passagem. Versículo de número 1. Sucedeu, pois, que chamando Davi os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sur de Ziclague, e esta foi ferida e queimada, e tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém matara, nem pequeno nem grande. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eira queimada, e as suas mulheres, e seus filhos, e as suas filhas, todos foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram muito, até não terem mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Geralita, e Abigail, a viúva de Nadab, o carmelita. Davi muito se angustiou, diga comigo, Davi se angustiou. Versículo de número 6. Pois o povo falava a apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, e cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Diga glória a Deus. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei, Senhor, a este bando e alcançá-lo-ei? E respondeu o Senhor a Davi: persegue, porque de fato alcançarás e tu libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens com eles que se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessom, onde os retardatários ficaram. E Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, pois não poderiam, de cansado que estava, passar o ribeiro de Bessom. Acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi e disseram: dá-lhe pão e come. E deram água também a ele. E deram também um pedaço de passa de figo seco e 2 cachos de passa. E comeu e recobrou o ânimo. Então o alento, comeu e recobrou. Então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não havia comido pão e nem bebido água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? E de onde vem? E respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós temos com ímpeto contra o lado do sul, os queriaditas, e contra o território de Judá, e contra o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. E disse-lhe Davi: poderia descendo guiar-me a este bando? Respondeu ele: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregará nas mãos do meu senhor.
e desceram, e Deus serei contigo e esse bando. E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo e festando por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão os 400 moços que montados em um camelo fugiram. Assim Davi salvou quanto havia tomado os amalequitas, também salvou suas 2 mulheres, e não lhe faltou coisa alguma, nem grande nem pequeno, nem filhos nem filha, e nem despojo, nada o que lhe havia tomado, tudo Davi trouxe de volta. Também tomou Davi das ovelhas e do gado, e o levou diante de Davi, e dizia: este é o despojo de Davi. Diga a palavra de Deus para a minha vida. Pai, fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, somente aquilo que o Senhor quer ministrar, para a glória do teu santo nome. Eu me coloco diante do Senhor, e coloco o teu povo nessa hora diante do Senhor. Nos leva cativo a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Esse é um dos textos que eu amo muito, porque fala de uma grande trajetória e de vitória de Davi. Falar de Davi é falar de um homem segundo o coração de Deus. Falar de Davi é falar de um guerreiro. Falar de Davi é falar de um adorador. Falar de Davi é falar de um homem conquistador. Embora que algumas falhas e alguns erros em sua vida, mas isso não ofuscou tudo aquilo que Deus tinha para a vida de Davi. Davi era um homem que foi levantado por Deus para conquistar, levantado por Deus para fazer a diferença. Nesse texto que lemos, Davi ele acabara de voltar de uma batalha, a qual ele não chegou a nem lutar. Ele passa 3 dias, ele reúne todos os seus homens, o exército de Davi. O exército de Davi era um dos exércitos mais poderosos que existiam na época. Davi preparou 400 homens na caverna de Adulão, e esses homens eram homens tementes, homens poderosos, homens guerreiros, homens que, diz a Bíblia, que um dos homens de Davi, chamado Eleazar, que ele lutou com 400 homens e venceu. E a Bíblia diz que ele segurou na sua espada a terra da cãibra, e ele não soltou a sua espada. Eram homens como esse, destrados na guerra, homens poderosos, homens que tinham capacidade de vencer o seu inimigo de uma forma sobrenatural. Davi tinha esses 400 homens, mas o texto fala de 600 homens que foram preparados, que era o exército de Davi. Ele vai a uma batalha para defender o rei, e em seguida ele volta daquela batalha. Ele não conseguiu nem lutar, e ele volta daquela batalha, e o percurso que ele dura para voltar para sua terra era de 3 dias. Ao sair, podemos dizer que Davi ele deixou a sua família, o seu povo, a sua aldeia desprotegida, porque ele levou todos os homens de guerra, e ficaram as mulheres, os meninos, com todos os despojos, com tudo que ele tinha. E ao sair ele deixou tudo aquilo muito vulnerável. E a Bíblia diz que quando eles saíram para pelejar, a Bíblia diz que os amalequitas deram com ímpeto contra a cidade de Davi, contra Judá, contra os filisteus, e eles desceram sobre aquela cidade, e eles foram destruindo, e eles foram saqueando, e eles foram tomando, até chegar em Judá, aonde era a cidade de Davi. E chegar em Judá, ele saqueia a cidade, ele roubam tudo, ele leva as mulheres cativas, ele leva as crianças, ele toca um fogo na cidade. E Davi, ao regressar depois de 3 dias de viagem, ele volta, e o que ele encontra ali é algo devastador. Ele percebe que tudo foi a ruína. Suas mulheres foram levadas, seus filhos foram cativos, seus despojos, seus gados, suas ovelhas, seus bens foram tomados. E ele agora se sente em uma situação muito triste, muito abaladora para ele. E que não restasse os homens a quem Davi levaram para a batalha, homens fiéis a Davi. Agora o seu coração fica amargurado, porque também as suas famílias foram levadas cativas. E agora eles cogitam em destruir a Davi, em apedrejar a Davi. Amados, aqui eu paro e penso com vocês um pouco nesse texto, e me faz pensar por que aquela situação aconteceu na vida de Davi. A Bíblia diz que Davi se entristeceu, aqueles homens choraram a não ter mais força para chorar. Eles se lamentaram todo aquele dia.
Eu posso pensar talvez que Davi talvez questionou a Deus pela situação que ele estava vivendo, já que ele era líder daqueles homens, estava com a missão naquele momento de trazer a proteção sobre aqueles homens e sobre a sua família. Talvez Davi questionou o porquê de tudo aquilo. Talvez Davi em seu coração se sentiu abatido, enfraquecido. Escuta só uma coisa: há momentos em nossas vidas semelhante ao de Davi, em que perdemos algo e achamos que isso vem como sentença de Deus sobre as nossas vidas, porque nós não sabemos encarar as percas como um processo de Deus. Eu quero dizer para você aqui, que as percas muitas das vezes faz parte do processo de Deus em nossas vidas, para amadurecimento nosso. E aqui ressalta bem quando a irmã falou que passou 1 ano desempregado, e isso serviu para crescimento espiritual dela. Por quê? Porque ela buscou mais, ela orou mais, ela congregou mais, ela deu mais importância nas coisas de Deus. Deus às vezes permite situações em nossas vidas com uma finalidade, a qual às vezes nós não entendemos. As percas muitas das vezes faz parte do processo de Deus em nossas vidas para crescimento espiritual. E eu quero lembrar para você que Deus permitiu que Satanás tomasse tudo de Jó, mas no final nós entendemos qual foi a história. A Bíblia diz que Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Nós precisamos entender que as nossas lutas e as nossas percas às vezes faz parte do processo de Deus em nossas vidas. Deus permite situações para nos levar a níveis muito maior que nós não imaginamos. Eu estava a pensar quando ministrava, ou quando pensava na ministração dessa noite, no que Deus preparou e o que Deus permitiu que acontecesse na igreja Nazareno de Sucupira. E você vai entender, porque eu vim aqui nessa noite não falar o que eu quero, mas eu vim falar algo de Deus para a sua vida e para essa igreja. Quando Deus permite tudo acontecer, eu não perguntei a Deus o porquê, eu perguntei a Deus para quê. Alguns questionavam, alguns perguntavam, alguns não entendiam, mas eu acreditava que aquilo que aconteceu fazia parte de um crescimento, de um desenvolvimento da igreja, e eu acreditava que Deus estava levando a igreja em um nível mais profundo, que Deus iria fazer coisa muito maior com a igreja. Escuta, Deus não livrou os 3 jovens da fornalha, Deus permitiu que eles fossem até a fornalha. A questão é, Deus permite situações em nossas vidas, mas Ele vai conosco, Ele fica conosco, Ele não nos abandona. Deus poderia livrar Daniel da cova dos leões, mas Deus permitiu. Por quê? Porque Deus queria que o seu nome fosse glorificado na vida dele. Quando depois de Daniel é livrado da cova dos leões, aí o rei diz: olha, que assine um decreto que todos temam e tremam ao Deus de Daniel. Escuta, há coisas que você não entende o que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer, mas se você acreditar, Deus vai dizer: isto é para a minha glória. O texto diz que o povo foi saqueado. O inimigo tentou roubar aquilo que era de mais precioso na vida de Davi, na vida daqueles homens. E eu fico imaginando, quando eu disse aqui, que eu sinto Deus nesse lugar de uma forma tremenda, porque escuta, nós não fizemos conexão, nós não falamos o que estava acontecendo, mas eu quero que você entenda, aqui o inimigo ele deu com ímpeto contra o povo de Judá, para roubar o que era de precioso de Judá. Se nós não entendemos que nós estamos em uma guerra, nós nunca teremos a vitória. A nossa guerra ela não é física, ela é espiritual. Paulo ele diz que nós não devemos lutar contra carne e nem sangue, mas contra os principados e potestades. O texto que o pastor leu, você vai entender. E ele falou que Daniel estava orando, e por 21 dias que ele estava orando, o anjo não podia dar a resposta que Daniel queria. Por quê? Porque o príncipe das trevas, ou o príncipe do século, ou da Pérsia, estava impedindo o que Deus queria fazer na vida de Daniel, e as revelações que Deus estava querendo dar a Daniel. Escuta, em um domingo, há 22 dias atrás, eu estava pregando. E quando eu terminei de pregar, pela glória de Deus, misericórdia do Senhor, 4 vidas se convertem, amém ou não amém?
E aí, na segunda-feira, como todo pastor, depois de um culto de domingo, 4 almas se convertem, ele vai fazer a sua devocional, o seu coração está bombando, está alegre. E quando eu me ajoelhei na segunda-feira pela manhã, para orar, Deus falou ao meu coração: eu quero sacrifício. Eu quero sacrifício. Eu havia passado a semana toda, a primeira semana de fevereiro, em busca de um terreno para comprar para a igreja. Deus comandou meu coração e eu passei a semana toda procurando um terreno para a igreja. A gente tinha tentado fazer uma proposta de comprar um terreno de 10 metros por 20. Fizemos de tudo para comprar 80 mil reais e não conseguimos, não chegou R$1. Naquela semana eu disse: Deus, eu não quero, é semana de fevereiro deste ano. Eu quero que o Senhor me dê uma visão, me mostre o local, para a gente poder comprar e construir a nossa igreja. E quando eu cheguei no domingo, nesse domingo que as almas se converteram, a irmã Lessa estava dirigindo a escola dominical e estava pregando, e quando ela terminou, ela disse assim: meu pastor, eu sinto de Deus da gente orar pelo terreno da nossa igreja. Ela não sabia que eu passei a semana toda indo de casa em casa, de lugar em lugar, vendo lugar para comprar, para construir a igreja. Eu disse: amém, minha irmã. Ela disse assim: meu pastor, Deus fala ao meu coração que Ele é Deus que revela os tesouros escondidos. Eu falei: amém, minha irmã. Eu falei: eu quero mais uma confirmação, Senhor. A gente ficou em uma campanha de oração, como eu falei, à noite preguei. Na segunda-feira que eu fui orar, Deus disse: eu quero sacrifício. Eu disse: Senhor, o que é que o Senhor quer? E Ele disse: eu quero 7 dias de oração e jejum, sem parar. Porque tem algo no reino espiritual que está tentando roubar a sua bênção. Você vai entender o que eu estou falando. E eu entrei 7 dias, assim como Deus me permitiu, só peixe e legumes. 7 dias peixe e legumes, 7 dias peixe e legumes. Sandra, no segundo dia que eu estava na consagração, eu orei a Deus e disse: Deus, me dá um sinal que o Senhor está nesse negócio e me mostra onde a gente vai construir a igreja. Eu não sei mais o que fazer. Quando eu me levanto da consagração, aí tinha 9 ligações de uma irmã em todos os grupos da igreja, dizendo: pastor, por favor, liga para mim. E aí o que eu pensei? Deus, comecei a consagração hoje, já vem tribulação, alguma coisa aconteceu, porque infelizmente a gente fica tão captado como pastor, quando alguém liga, liga para o teu pastor para contar bênção, irmão, porque às vezes a gente fica já atormentado, já alguma coisa. Fala, minha irmã, o que é que aconteceu? Pastor, tem uma bênção. Eu disse: ai, glória a Deus. O que é? Encontrei um terreno para comprar para a igreja. Falei: aonde é o terreno? Ele disse: pastor, é atrás da igreja. Falei: irmã, é impossível. Por que, pastor, é impossível? Porque eu catei em tudo que é canto aí, irmã. Tudo que é canto, casa para comprar, terreno. Não tem, não tem. Deus disse: você acabou de fazer prova de mim agora. Aí eu: tá bom, irmão, onde é que fica? Atrás da igreja. Como é esse terreninho? Ela falou: pastor, é 400 metros quadrados. Onde é que estava isso, 400 metros quadrados, que eu não vi? A irmã tinha dito: Deus revela os tesouros escondidos. Irmão, estou indo aí. Entrei no carro, cheguei lá, e quando olhei a dimensão do terreno, não era 400 metros quadrados, era 500 metros quadrados. Murado atrás da igreja, e eu não vi. E eu falei: procura quem é dono. E aí, liga para a mulher: vamos marcar um jantar. Marquei um jantar. Aí conversa vai, conversa vir. Ficou em 64 mil. Fechamos, mostrou o documento, mostrou tudo. E aí eu, com dinheiro contado na carteira, de pagar somente o almoço e a água mineral e as coisas que tinha, falei: agora tem um problema. Mas só que eu tinha ido no nome de Deus. O Senhor tinha falado no meu coração. Falou: tem um problema. Falei: qual é o problema, pastor? O documento está aqui, a gente vai ao cartório. Falei: eu não tenho dinheiro. Como é que se compra, pastor? Falei: eu quero um prazo. Você vai me dar um prazo. Falou: qual é o prazo que você quer? Irmão, a língua travou. Eu não consegui pedir mais. Eu disse: eu quero 20 dias. A minha mulher olhou para o meu lado com uma cara tão feia. Disse: como é que tu vai arrumar 64 mil reais em 20 dias? E ela fazia sinal e eu não conseguia dar mais prazo. Eu disse: é 20 dias.
Me dê 20 dias, eu vou arrumar os 64 mil reais. Saí daí e disse, agora Deus é com o Senhor. Eu não sei, eu não tenho, a igreja não tem, nós não temos nada. Inclusive vai se vencer o aluguel da igreja e a gente tem que pagar e eu não tenho dinheiro. Como é que vai ser isso? E Deus começou a me dar estratégia. E eu comecei a orar. Irmão, Deus não faz nada sem oração. Deus não faz nada sem oração. Quando começamos a orar, continuamos a consagração, aí entramos para a madrugada, e com o 6º dia que a gente estava orando, alguém liga para mim e diz assim, pastor Ricardo, quanto é o terreno? Eu falei, 64 mil. Quanto é que a igreja tem? Não tem nada, agora tem 50%, tem 32 mil. Eu falei, está perto, falta 12 dias. E aí alguém me liga lá de São Paulo e disse, pastor, quanto é que tem? Eu digo, tem 32. Ele diz, não tem mais 32, tem 35, vai mais 3. Eu falei, faltam 29, Jesus, onde é que eu falto? Só falta 10 dias agora, Senhor, para eu cumprir o prazo. E comecei a orar, e 35, Senhor, abre as portas, Senhor, destrói os príncipes das trevas, tudo que é de impedimento. Eu orava, levantava de noite e ungia as mãos, e eu apontava lá para o terreno do Senhor, vai repreendendo todo principado, toda potestade, tudo que está impedindo a bênção chegar. Senhor, eu declaro que aquele terreno é nosso. E a gente ficava em Sandra orando dentro de casa, eu não consegui dormir mais, tirou meu sono, faltou 4 dias, faltou 2 dias, faltou 3 dias, chegou o dia, e quando chega o dia, faltando 1 dia, para concluir os 20 dias, faltou o bujão de casa, aquele perreio, sabe, e Deus disse assim, vá para o ciclo de oração, vá orar. Oh, Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que orar para ver se acontecem as coisas. Deus disse, vá orar. Eu parei o carro e fui para o círculo de oração. A mulher falou, o que aconteceu? Eu falei, nada, comprou o bujão, não comprei, hoje é na lenha. E eu fui orar, orei, oramos, e o ciclo de oração foi benção. De repente, ninguém da igreja sabia disso, porque eu não queria atrapalhar a transação que estava sendo feita. E Deus falou no meu coração, fala o que eu estou fazendo. Falei, Senhor, se eu falar vai atrapalhar, as pessoas do outro lado vão ver. Como é que vai ser isso? Ele disse, sou eu o dono da igreja, e quem se responsabiliza sou eu. Aí eu abri a boca, assim como o pastor está dizendo, eu vou dizer, diga ou não digo, diga ou não digo. E eu sei o que é isso, é aflição, doido para dizer o que Jesus está fazendo, que eu sei o que é isso, irmão. Aí eu falei, irmão, fique orando. Deus está abrindo a porta, estamos comprando um terreno, 500 metros quadrados, e todos esses galpão aqui e tal, e fiz um negócio, daqui a pouco, quando eu chego em casa, quando eu vou no meio do caminho, aí uma mensagem de um pastor amigo meu lá de Patos, na Paraíba. Eu vou entrar na mensagem, mas eu estou sentindo de testemunhar isso. Pastor Ricardo, estava orando agora, nessa tarde, Deus me colocou você, varão. Varão, creia no que Deus está fazendo. Ele vai alargar as tendas sobre esta igreja, lá de Patos, 500 quilômetros de Recife. E para a tua meditação, 1 Coríntios 2,9, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não viu, e nem penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para você. Aí o que acontece? Eu digo, já tomei posse. Aí quando eu chego em casa, que vou subindo, Sandra olha para aqui, e ficamos conversando, o telefone toca, era o irmão. Pastor, que conversa é essa? Já vazou do círculo de oração, que a igreja tem um terreno. Eu digo, tem, varão, mas falta alguma coisinha. O que é que aconteceu? Eu expliquei para ele, eu digo, falta 29 mil. Amanhã a gente vai no banco e a gente vai parcelar esse negócio, pastor. A gente vai ver se a gente faz esse empréstimo. Deus movendo as águas. Fala, porque tem alguém querendo te ouvir. Aí a gente foi, aí começou o reboliço. Aí sabe o que aconteceu? Hoje foi feita a transferência de 30 mil reais. Foi mandado dos Estados Unidos para cá mais 35 mil. E sabe o que eu quero dizer para você? Amanhã, às 9 horas da manhã, eu estarei ensinando o terreno e dizendo, o terreno é da igreja. Sabe o que eu quero dizer para você? Que isso houve uma batalha no reino espiritual. Eu disse ao pastor Paulo, ele sem saber de nada. Durante a tarde de ontem eu estava ainda a meditar na palavra de hoje. Eu tive um sonho, foi uma batalha terrível. Uma mulher se demoniava contra mim e vinha de uma forma muito brutulenta contra a minha vida. E eu repreendi. E nessa madrugada eu não consegui dormir.
Porque é Deus me levando a palavra, Deus me levando a oração. E eu passei a madrugada toda. Eu não estou trocando trombeta, dizendo que eu sou mais espiritual. Não é isso, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus tirou o meu sono para que eu orasse, para que eu intercedesse, repreendesse todos os principados e potestades. Você sabe o que aconteceu antes de eu chegar aqui? Eu estava tudo bem, peguei o dinheiro, saí do banco, fiz o depósito, estava me preparando para voltar. De repente o carro deu um problemazinho e eu levantei o capô do carro. Quando eu levantei o capô do carro, que eu fui mexer, estourou um mangote de água quente no meu rosto e no meu corpo aqui, ó. Queimou um pouco do rosto. Deus deu o livramento, não pegou no olho. E eu fiquei desesperado. Acho que até estourou agora. Alguém trouxe água e eu comecei, pegou no peito, no rosto, no braço. E a mulher ficou desesperada e ela disse: filho, você vai? Eu disse: vou. Você está em condição de estou? Porque nem Satanás, nem todos os principados podem impedir do que a gente vai fazer lá. Eu não vou falar do meu nome, nós vamos falar do nome do Senhor. E escuta, quando chegamos aqui, nós vamos orar pelo terreno. E eu orei como assim, Deus colocou no meu coração, durante essa madrugada, que havia impedimentos do reino espiritual. Alguém tentando, escuta, contra a igreja, há um forte investimento. Se fosse um prostíbulo, se fosse um bar, uma discoteca, já tinha acontecido. Mas como é uma igreja, os principados e potestades tentam, acredita nisso. E aqui Deus traz o pastor e diz que a sua oração está sendo feita, Deus está ouvindo, e que no reino espiritual há impedimento, e acredita nisso. Mas hoje, no nome de Jesus, todo impedimento que havia não foi quebrado nem por mim e nem pelo pastor Paulo, foi quebrado pelo Senhor da igreja, aquele que é dono deste lugar, aquele que constituiu a igreja santa neste lugar. Escuta, ou você crê no que Deus está fazendo e vai continuar fazendo neste lugar, você vai ficar de fora da festa. E você vai dizer: bem que eu poderia ter me envolvido neste negócio. Porque tem gente que crê, tem gente que diz: isso é muito sonho. Quando eu disse para a igreja, ele era lá, era meu compastor, era tesoureiro, homem de confiança minha, em que eu me confidenciava com ele. E ele sabe alguns dos meus sonhos. E eu dizia: meu sonho é uma igreja com galeria, meu sonho é ver essas salas todas reformadas, meu sonho. E alguém que olhar para nós e dizer: como é que pode uma igreja dentro da lama e Deus colocar lá dentro uma igreja de galeria? Aí Deus diz: eu sou o Senhor da igreja, faço como quero, ela é minha. Nos coloca para fora, escuta, nos coloca para fora. Estamos em um lugar mais centralizado. As pessoas têm chegado, o lugar já está aqui, minhas ovelhas, não está mais cabendo. Há culto nosso que fica a gente de pé, porque não está dando mais. E aí Deus está dizendo: eu sou neste lugar. Agora não é a habilidade do homem, não é o bom conhecimento do homem, é Deus que faz, é Ele que age, é Ele que faz tudo acontecer. E escuta, isso é só o começo do que Deus está fazendo lá. Mas eu vim com a palavra de Deus para esse lugar. E não é misticismo não, é Espírito Santo de Deus ao teu coração. O que Deus tem para essa igreja, pastor, vai se concretizar. Escuta só, vai se concretizar. E alguém que não acredita vai dizer: bem sabia que Deus era naquele lugar. Porque quem não acredita, irmão, no que Deus pode fazer, irá ter que ver o que Deus vai fazer acontecer na tua vida e na vida da igreja. Davi, quando viu tudo isso, ele buscou a Deus. Ele buscou orientação do Senhor. Diz a Bíblia que ele disse: pega a estola sacerdotal, chama o sacerdote e traz a estola sacerdotal que eu vou consultar a Deus. Aqui eu aprendo uma coisa, que para termos vitória, para que desejamos que aquele terreno seja nosso, nosso porque eu faço parte dessa vitória também, nosso porque eu também sou nazareno também, nosso porque eu também sonho os sonhos do pastor também. Quantos sonhos o sonho do seu pastor aqui nessa noite? Igreja tem que sonhar os sonhos do pastor. Eu digo: vai acontecer. Meu pastor, não sabemos como. O senhor está dizendo, sabe por quê? Porque Deus dá visão, Deus dá discernimento ao anjo da igreja. Há coisas que você não está entendendo, a sua questão é lógica, e na do pastor é revelação. Acompanha.
E para isso acontecer, precisa se depender de Deus e buscar orientação em Deus. Davi diz: traz a estola sacerdotal. Quando trouxeram, ele disse: Senhor, eu vou e conseguirei trazer a família de volta. Deus disse: vai, porque eu sou contigo. Escuta, quando Davi consulta a Deus, Deus faz o quê? Não. Deus responde. Deus responde ao nosso clamor. Deus respondeu a oração nessa noite. Quantos acreditam nisso aqui? A oração dessa noite. Talvez, eu digo sempre lá na igreja, lá não é mais um culto, é o culto. Por quê? Porque para cada culto Deus tem uma surpresa. E nesta noite Deus, assim como respondeu a Davi, disse: vai, Davi, porque eu sou contigo e tu trarás a tua família de volta. Deus está dizendo: vai, igreja, para frente, conquista, ora, porque eu sou com vocês. A oração é ouvida. Aí Davi sai. Quando Davi sai com aqueles 400 homens, 600 homens, 200 deles estava cansado. Não prosseguiu, não conseguiu ir avante. Escuta, pastor, tem gente que vai acompanhar o pique, mas tem gente que não vai. Eu vou te dar um recado aqui nessa noite. Tem gente que vai comprar a visão, tem outras que não vai. Tem umas que vai ficar no meio do caminho. Mas a Bíblia diz que depois que Davi conquistou tudo de volta, aí os 400 disseram: não, aqueles 200 que não acreditou, deixa ele para lá, o despojo é só nosso. Davi disse: não, o despojo é deles também. Compra aquele que não compra a sua visão, não vai ficar parte distante da bênção. Divide a bênção com ele também. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando Davi subiu, os 400 foram com ele, e no meio do caminho ele encontra um egípcio, um homem caído e ferido no chão. E agora? Ele pega aquele homem e dá de comer aquele homem. Escuta só. E aquele homem revela onde estavam os inimigos que havia saqueado Davi. Eu quero dizer que Deus colocará pessoas em teu caminho, como colocou no meu caminho. Eu não poderia. Deus disse: eu vou colocar alguém em teu caminho. No quinto dia que eu estava orando, Deus me revelou em oração que estaria levantando Docas. Eu falei: Docas, aí me lembrei, Docas era uma viúva lá de Atos, que fazia algumas coisinhas e dava para os esmoléus, para as pessoas pobres. Ela cuidava da comunidade. Deus disse: eu vou levantar pessoas simples que estarão com você e te ajudarão. Nessa trajetória Deus levantará pessoas, como aqui você tem dito, e vai levantar mais ainda para abençoar os teus sonhos. Deus levantará pessoas para estar conosco e com vocês. Eu disse: Senhor, eu não consigo. Como veio fazer isso? Ele disse: eu vou levantar pessoas. E da onde não esperava, Deus me manda uma ligação. Deus colocará pessoas. E quando Deus colocou aquele egípcio no caminho de Davi, ele estava dizendo: eu sou um Deus que ainda trabalho no meio do meu povo. Deus estava dizendo: eu trabalho no meio dos meus. A questão é que às vezes nós queremos ver para depois acreditar. Se é uma coisa que precisamos fazer, é acreditar para depois ver. Eu falei aqui que Deus permite situações para que a gente aprenda algumas coisas, e a perca faz parte do aprendizado, do amadurecimento de Deus em nossas vidas. Quando eu perdi algumas coisas em minha vida, eu passei a aprender a depender de Deus. Eu passei a entender que Deus estava comigo em todo o momento. Escuta só, Deus está trabalhando. Deus trabalhando na vida do pastor, mas Deus está trabalhando na vida da igreja. Deus está trabalhando no sonho que é do pastor, mas Deus está trabalhando no sonho de que essa igreja. A palavra do Senhor, ele diz que aquilo que os olhos não viram, como eu falei, e nem penetrou no coração do homem, nem chegou no ouvido do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está trabalhando. A questão é nós acreditarmos, sonharmos juntos. Se isso aqui, 7 semanas de oração, ora em casa, irmão, jejum em casa, começa a apresentar em casa. Deus vê esse projeto que meu pastor está apresentando, e Deus vai começar a trabalhar, Deus vai começar a agir, porque Deus não está de braços cruzados. Mas a nossa oração move o braço de Deus ao nosso favor. A nossa oração vai com que Deus se mova em nosso favor. O Wesley diz que Deus não faz nada sem oração. Tudo que acontece se materializa é resposta de oração.
Então não adianta se o pastor estiver sozinho, só orando, e você pensar que essa guerra é só do pastor. Não! Paga o preço, faz a tua oração, faz o teu jejum e diz: Deus trabalha, se move na nossa vida, sobre a nossa igreja. Deus espera que nós nos movemos para Ele agir em nosso favor. Quando Davi saiu, Deus colocou alguém, e em resposta a Davi, Deus estava dizendo: eu sou com o meu povo. Isaías vai dizer que com o ouvido não se ouviu, nem com os olhos se viu, e nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha na vida daqueles que nele esperam. Ele é um Deus que trabalha, Ele é um Deus que se move ao nosso favor, Ele é um Deus que estende as suas mãos, estende a sua destra sobre as nossas vidas. Escuta, vocês têm tudo, e vocês têm aqui, o pastor falou, tijolo, areia, cimento, vocês têm mão de obra, vocês têm tudo. O que é que falta? A terra, e vocês precisam se apossar disso. Coisas do reino espiritual precisa da gente determinar. Não é determinar Deus, não é obrigar Deus, mas é usar o ato profético, se apossar daquilo que Deus tem como herança para nossas vidas. Quando Caleb, junto com Josué, conquista a terra de Canaã, Caleb vai ter um feedback com Josué. Ele diz: olha, Josué, você sabe, você ouviu, e você estava presente naquele dia, quando Deus me prometeu a minha terra. Então eu quero o que é meu por herança. Caleb estava dizendo: eu não abro mão daquilo que é meu. Quando eu comecei a campanha de oração, eu disse: Senhor, eu não abro mão daquilo que é nosso. Você precisa dizer: Deus, isto aqui é nosso. Se o Senhor começou na obra, o Senhor vai terminar e concretizar essa obra. Mas eu preciso me apossar disso no reino espiritual. Eu preciso orar dessa maneira. Eu preciso acreditar que Deus vai fazer. E aí Josué disse: então, Caleb, toma posse da terra que Moisés te prometeu. Escuta, Hebrom não havia sido conquistada ainda. A terra estava prometida. Escuta só, a terra estava prometida a Caleb, mas havia inimigos de Caleb dentro da terra. E aí Caleb disse: olha, quando eu recebi a promessa eu tinha 40 anos, hoje eu sou de 85 anos, mas a minha força tanto é como entrada como para saída. Caleb estava dizendo: olha, Josué, eu tinha 40, hoje eu tenho 80, mas ainda eu estou lutando por aquilo que é meu. Eu vou me apossar daquilo que é meu. E a Bíblia diz que ele entra na terra chamada Hebrom, e ele destroça todos os seus inimigos. Diz: aqui foi Deus que me deu, sai porque é meu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu estou dizendo para você: comece a tomar posse disso, comece a sonhar. Eu comecei quando o pastor, toda vez que o pastor Paulo passa esse vídeo, eu digo: meu Deus do céu, isso aqui não é para você ficar olhando e cantando. Isso aqui é quando o vídeo estiver passando, é para estar glorificando, dizendo: é isso mesmo, Jeová, vai ser desse jeito. É ou não é? Somos pentecostais. Faz Jesus. Não, vibrante, porque Deus vai dar a terra a vocês, em nome de Jesus. Vibra, conquista, diz: é nossa, meu irmão, vai ser nossa. Por isso que Deus disse assim a Josué: ó, para de choramingar, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. E outro texto Deus diz assim: suportai como varão, ou seja, seja macho, tome posse daquilo que eu tenho para você. Hoje nós vimos hoje à tarde, quando a gente vinha, já se botou uma ministração e a pessoa ministrava o seguinte, dizendo que nós somos filho do rei e filho do leão. Quantos são filhos do leão aqui? E aí a ilustração é o seguinte, que ela disse que viu um filhote de leão, e o filhote de leão andando, e a alguns metros estavam as hienas, e as hienas olhando doida para pegar o filhote de leão. E o filhote de leão andava para lá, ele olhava para cá, e ela disse que ele olhava com aquele olhar sutil e dizia: vem, por quê?
Porque quem estava lá, olha, meu pai está aqui, ó. Aí ela querendo pegar e ela dizia, meu pai está aqui, vem, vem. E ela desfilava porque ela confiava que o seu pai estava com ela. Escuta, nós somos filhotes de leão, sim. O nosso Deus é o leão da tribo de Judá. E Ele está conosco. E nós não tememos ao mal e nem a principados. Eu vim para dizer nessa noite que todo principado foi quebrado, destruído, em nome de Jesus. Que há uma liberação de Deus sobre este lugar. Que há uma palavra de vitória sobre esta igreja. Vai ser no de repente o que Deus vai fazer. Tem alguns que pensam que é para tão longe, e Deus está dizendo, eu estou trabalhando, e quando eu decidir, aquela palavra está bem perto, onde que você não imagina. Eu achava e dizia, Senhor, até quando? Será que será mais 2 anos de novo? E quando eu menos esperava, Deus respondeu a nossa oração. Eu creio, irmão, em nome de Jesus. Eu creio que ao sair daqui hoje, voltar para minha casa, pode ser ainda hoje, se Ele quiser, chega uma resposta para vocês. Agora eu não vim massagear o coração de ninguém. Eu até relutei, o texto não seria nem esse. Mas eu quero que vocês acreditem no que Deus tem para essa igreja. É tempo de restituir o que se perdeu. Davi restituiu o que foi perdido na vida dele. Ele trouxe de volta, ele desceu. Deus deu vitória sobre os inimigos de Davi. Deus diz, traz de volta a tua família, traz de volta o que é teu. Davi chega, e quando ele chega naquela terra, está todos celebrando a derrota. Diz, aí agora, onde está o Deus de Davi? Aqui estão as mulheres dele, aqui estão os filhos dos despojos. Vamos celebrar que Davi perdeu. Tem gente olhando para dizer, para vocês dizendo assim, eles não vão sair daquele prédio que é tão pequenininho. Aonde é que está o Deus dele? Como é que pode uma igreja tão pequena dessa sonhar tão grande? E aí Deus vai chegar como grande neste lugar e vai dizer, eu sempre estive aqui. Desce, conquista o que é teu, Davi. Davi chega e pega todo mundo de surpresa e diz, vem-se embora minhas filhas, vem-se embora minha esposa. E agora ele destrói os inimigos, e ele volta com aquilo que ela havia perdido, porque Deus é Deus de restituição. O que é sinônimo de perca para você é Deus dizendo, eu estou te dando um início, eu estou te dando uma oportunidade de um novo início para a tua vida. Às vezes a gente acha que tudo é perca. O desemprego é perca. A doença que talvez bateu em minha porta é perca. O marido é perca. E Deus está dizendo, eu estou te dando uma oportunidade de um recomeço, de um novo início, de algo grandioso que eu quero fazer na tua vida. Davi voltou para casa tomando posse de tudo que era seu, e todos os seus inimigos foram abatidos. Deus é Deus que abate os inimigos. Quantos entendem isso? Escuta, o problema não está no prefeito, o problema não está no assessor, o problema não está no vereador, ninguém que aprovou ainda. Esquece isso, teu negócio é com Deus. Amém ou não amém? John Piper, uma vez, ele orando, e ele era baseado, a sua vida era baseada na obra missionária. E ele criava muitas crianças, ele tinha vários orfanatos. E um dia faltou pão no orfanato, e aí as pessoas, mais de 100 crianças, e as pessoas tomavam conta de seu John Piper, faltou pão, e ele foi lá e ajoelhou a Deus, e disse, primeiro ele disse para aquelas mulheres, meu negócio não é com homem, meu negócio é com Deus. Ele ajoelhou diante de Deus, e em 2 minutos ele falou, Deus, essas crianças são tuas, tu és pai do órfão e da viúva, supra a necessidade dessas crianças. Se levantou, e quando se levantou, a mulher disse, e ainda continua as crianças com fome, e não tem pão. E ele disse, meu negócio não é com homem, meu negócio é com Deus, Ele é que se responsabiliza. 20 minutos depois, a rainha da Inglaterra mandou carruagens de pão para lá, para John Piper. E quando chegou, o padeiro disse, John Piper, a rainha da Inglaterra mandou os pães para você. John Piper, perdão. John Piper, a rainha da Inglaterra mandou os pães para você, porque a gente assou demais. E aí, não tem como ela usar. Ela disse, não foi a rainha que mandou para mim, foi Deus que respondeu as minhas orações.
Você está entendendo? Deus responde a oração. Nosso negócio não é com o homem, nosso negócio é com Deus. E aí eu finalizo dizendo, porque Davi não confiou no exército dele, 600 homens, porque Davi não poderia dizer bem assim, olha, eu vamos subir, nós somos preparados, vamos ganhar. Davi não fez isso. Davi disse, eu vou diante do Pai. Pai, posso? O pai disse, claro, filho, é seu, suba, você vai conquistar, você vai trazer de volta. Você está entendendo? É claro que homens só são veículos que Deus usa para nos abençoar na terra, mas o nosso negócio é com Deus. Amém? Que Deus abençoe essa amada igreja, que Deus abençoe a sua vida e que você tome posse. Eu venho dizer em nome de Jesus, o que está em seu coração, Deus dará vitória a essa igreja, e eu estarei aqui para celebrar. Eu tinha que estar aqui hoje, amanhã eu estarei assinando o contrato, estaremos transferindo para o nome da igreja, mas eu verei o dia e aqui que tudo passará para o nome dessa igreja, e vocês terão também regozijando-se como eu estou. Que Deus abençoe em nome de Jesus.